Boa noite, irmãos, vocês que estão nos assistindo em casa, vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Você que está em casa, a gente precisou, compreenda, pense com amor que vai dar tudo certo. Você vai assistir depois e vai ser bênção para a sua vida também, porque eu espero que seja a palavra de Deus a falar o seu coração, tá bom? Um beijo grande no seu coração. E para vocês que estão aqui e para você que está em casa também, se quiser, abram comigo no livro de Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 26, mas deixe sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos folheá-la bastante. Se você está acessando ela no celular, também deixa aberta, a gente vai acessar bastante, porque eu espero que hoje nós saiamos daqui crendo que vale a pena viver por Cristo. Será que vale a pena viver por Cristo? Bem, vamos lá. Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 20 ao verso 26. Diz assim a palavra de Deus, preste bastante atenção. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Prestem bem atenção. Esse texto de Paulo é muito conhecido, especialmente o verso 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nessa leitura rápida que a gente fez, dá para perceber quando Paulo diz no verso 23 que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que continuar vivendo aqui. Bem, eu não vou fazer o que eu fiz domingo. Foi domingo passado, não foi, amor? Que a gente teve em Cambuci, foi. Eu preguei numa igreja lá em Cambuci, na segunda igreja batista de Cambuci. Aí eu fiz uma brincadeira com os irmãos, dizendo o seguinte: quem quer ir para o céu, levanta a mão. Todo mundo na igreja levantou a mão. Aí eu disse assim: mas agora a mão estava lá embaixo, tinha um peso, ninguém levantou a mão. Pelo menos eles foram honestos. Se eu fizesse essa brincadeira aqui, irmãos, talvez o resultado seria o mesmo. Porque de fato a gente almeja o céu, mas nós ainda estamos muito agarrados nessa vida, no desejo de estarmos aqui, continuando viver o melhor dessa terra, especialmente quando a gente tem a oportunidade de viver o melhor. Porque quando a gente passa por um problema aqui, um problema ali, quando a gente perde um ente querido aqui, quando a gente descobre uma doença incurável ali, a gente tende a pensar no céu e desejar o céu. Mas o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que para ele, irmãos, morrer era incomparavelmente melhor. Então a gente vai saber aqui, vai pum. Não, irmãos, não é isso que Paulo estava dizendo. Até porque ele também entendia o que Deus o havia chamado para fazer nessa vida. Irmãos, traduzindo, Paulo entendia que viver aqui era para Cristo,
para o que Cristo o chamou para fazer. E você e eu, pode até ser que nós, dentro de uma perseguição ou dentro de um ambiente desfavorável, estejamos muito dispostos a morrer por Cristo. A gente vê o Estado Islâmico matando cristão, cortando a cabeça de cristão que não nega Jesus. E eu quero acreditar, irmãos, que a fé que habita dentro de você, se você estivesse lá à beira da tortura, você não nega a sua fé muitas vezes, e no seu trabalho, na sua vizinhança, você tem testemunhado, e você teria certamente motivos para dizer que sim, às vezes já foi perseguido, e que sim, estaria disposto a morrer por Cristo. Só que a pergunta que eu queria fazer para você, e que eu tenho me feito desde quando o pastor Alex compartilhou comigo essa temática de Cristo, será que eu estou disposto a viver por Cristo? Sabe por quê? Porque você pode até se dispor a morrer por Ele, mas viver por Ele significará necessariamente que você abra mão de coisas que talvez você não queira abrir mão, que seja muito caro para você, que você está muito acostumado a fazer, porque a gente vai perceber lá no final da nossa mensagem, se Deus quiser, que o apóstolo Paulo também declarou: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só que, para responder essa pergunta, será que eu estou disposto a viver por Cristo? Eu comecei a perguntar para mim: será que eu estou? E por quê? Por qual razão eu estaria disposto a viver por Cristo? Porque para Keila, que é minha esposa, para as crianças, eu consigo olhar para elas e mensurar, dimensionar, eu consigo perceber por que eu posso viver por elas. Ela me ama, as crianças, falam papito e tal, e eu fico todo bobo, e aí você faz tudo por elas. E eu comecei a perceber, irmãos, que eu só ia conseguir responder se de fato eu consigo viver para Cristo, se eu soubesse quem Cristo é na minha vida. E eu espero que você saia dessa noite aqui, ou com a certeza de que vale a pena viver por Cristo, ou que você não conhece esse Cristo e que precisa conhecê-lo. Porque se você compreender com a leitura da palavra que nós vamos fazer quem é Cristo, é impossível que você não esteja disposto a viver por Ele. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 26, nos diz assim: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Olhe de novo para a sua Bíblia e perceba, o texto diz: façamos, primeira pessoa do plural, nós. Gênesis
Só tinha Deus lá. Que Deus estava lá, irmãos? João capítulo 1. E Bíblia, gente, Bíblia é a coisa mais legal da face da terra. Vocês gostam de série? Não tem série da Netflix que seja tão legal quanto a palavra. João capítulo 1, versos de 1 a 3. Nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Façamos, irmãos. Sabe quem estava lá? O Deus trino que eu e você cremos. Pai, Filho e Espírito Santo na criação. O Jesus que vale a pena viver por Ele é o Deus Criador de todas as coisas. E aqui eu quero repetir para vocês uma coisa. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Porque a gente prega e tal. Uma vez estávamos eu e o meu querido irmão Josadak, que eu espero que depois esteja me assistindo, numa atividade da nossa igreja lá em Barra Alegre, quando a gente tinha a congregação lá em Barra Alegre. A gente estava na casa de uma irmã lá em Barra Alegre, no alto de um morro, Fábio, de frente com uma pedra enorme. Aí o Josadak veio e falou assim: Marcos, você sabe o que eu começo a pensar quando eu olho para uma pedra assim? Aí eu virei para ele e falei: não, velho, o que você pensa? Aí ele falou assim: rapaz, eu penso em quantos quilos ela pesa. Aí eu ouvi aquilo, né? Não tinha tanta intimidade com o Zadak, mas pensei assim: ele tá ficando velho mesmo, cara, né? Porque você vai olhar para uma pedra e vai pensar quantos quilos tem. Ele falou: e eu começo a pensar quantos quilos ela tem e quantas pedras dessas existem no mundo. Eu falei: rapaz, ele tá ficando velho mesmo, ou então ele não tem nada para fazer. Mas eu continuei conversando com ele, e ele falou: e depois de pensar em quantos quilos ela tem, quantas pedras tinham dessa no mundo, eu tento somar. Eu tive certeza de que ele estava ficando velho. E aí eu falei assim: mas por que você faz isso? Aí ele falou: porque eu fico imaginando o tamanho da grandeza de Deus. Aí eu tive certeza que eu era um idiota, e que o Josadak era um crente digno de ser imitado. Por que eu estou contando essa história? Para de alguma maneira você prestar atenção no que a gente está falando, irmãos. Jesus é o Deus Criador de todas as coisas. E isso significa muito mais do que vocês criaram um jargão para você. Isso significa, irmãos, que o Deus que ouve a sua oração e a minha oração é o Deus que tem o poder para criar todas as coisas. Você acha que Ele não vai cuidar de você? Bem, não é tudo não. Esse Jesus, Criador de todas as coisas, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 15. Colossenses capítulo 1 diz assim, verso 15: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deixa eu te dar uma notícia, irmãos. Lá no céu, quando nós estivermos lá e tudo tiver consumado e eternamente vivermos lá, nós nos relacionaremos com Cristo, a imagem visível do Deus invisível. Nós somos seres limitados. Como é que o Deus, que é a essência de todas as coisas, o início e o fim, o alfa e o ômega, como esse Deus poderia se relacionar com seres limitados, se não, de alguma maneira, se fazendo como um de nós? Ah, irmãos, sabe o que isso significa? Que esse Jesus, por quem vale a pena viver, é o Deus Criador de todas as coisas, mas é o seu Deus, o seu.
aquele a quem você pode orar e agradecer porque tem alimento, irmãos, aquele a quem você pode dobrar os joelhos e chorar e dizendo: Senhor, está difícil, aquele que tem poder para todas as coisas. É esse Jesus, irmãos, que vale a pena viver. O Jesus que é o Criador de todas as coisas, o Jesus que é a imagem visível do Deus invisível. Esse é o primeiro ponto do porquê vale a pena viver por Cristo. Porque Cristo é o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que se relaciona pessoalmente com você e comigo. Abra sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 1. E a gente vai ver o segundo ponto de quem Jesus é e do porquê vale a pena viver por Ele. Porque tudo, preste bem atenção, tudo que existe é dele. Tudo que existe é propriedade de Cristo e foi criado para Ele. Efésios, capítulo 1, versos de 9 a 10, ou 9 e 10. Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele quem, irmãos? Em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Irmãos, isso aqui fez um bem para mim, eu espero que esteja fazendo um bem para você. Jesus não é um Deus qualquer. Jesus não é, sabe, aquele pobre coitado que morreu na cruz. Jesus é o Deus encarnado, no qual Deus Pai fez convergir nele todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Irmãos, traduzindo, Jesus é o cara. Não tem ninguém, eu não vou falar o nome, né, para não expor a pessoa, mas é porque é um amigo meu muito próximo. Ele estava falando que estava lendo a Bíblia, estava gostando muito do Paulo. Aí eu falei assim: pô, Paulo é um cara legal, mas você não lembrou de Jesus, não? Aí ele: não, por causa da teologia. Eu falei: mas a teologia do apóstolo Paulo não fez você cair de joelhos glorificando a Deus por causa de Jesus, não? Porque, irmão, sim, Paulo foi um grande homem, mas Paulo, como a gente brinca no futebol, não amarra a chuteira de Jesus. Paulo é um homem de carne como eu e você. Jesus não. Jesus é aquele no qual Deus, irmãos, fez convergir, reuniu nele todas as coisas. Ele é proprietário de tudo que existe. Tem até um teólogo que Álvaro gosta muito, que Álvaro que é filósofo, eu sou ralé, Abraham Kuyper. Abraham Kuyper diz o seguinte, eu fiz questão de anotar exatamente aqui: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é o soberano sobre tudo, não clame: é meu. Irmãos, tem gente querendo ser amigo de jogador de futebol, de gente famosa. Você pode ser amigo de Jesus. Vocês estão entendendo? Quando você dobra os seus joelhos para orar, você está orando para falar com Cristo, com esse que é tudo dele e para ele.
Eu tinha outros textos para ler aqui, mas abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos. Obrigado, Cláudio. Você leu o meu pensamento. Romanos 11, verso 36. Um texto muito conhecido, que a gente usa como jargão, mas que eu quero que você abra os seus ouvidos nessa noite e ouça o que está escrito aqui. Tudo é de Jesus, tudo é propriedade dele, e tudo que foi criado é para a glória dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Segundo motivo, porque vale a pena viver para Cristo, porque Cristo é o proprietário de todas as coisas e tudo que foi criado é para Ele. Vamos ao terceiro ponto. Abra a sua Bíblia em João capítulo 15, verso 16. João capítulo 15, verso 16. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O terceiro motivo pelo qual vale a pena viver por Cristo é porque Jesus Cristo nos escolheu, nos inocentou, nos reconciliou e nos deu vida eterna. Vou repetir. O terceiro motivo pelo qual vale a pena viver para Cristo é porque Cristo nos escolheu, Cristo nos inocentou, Cristo nos reconciliou com Deus e Cristo nos deu vida eterna. Hoje eu conversava com uns amigos que dizia para eles o seguinte: uma pessoa que de fato foi encontrada por Jesus e transformada, ela pode até desanimar da fé, mas você não vai vê-la dizendo assim: eu não sei se eu quero Jesus. Sabe por quê? Porque ela sabe que não há caminho fora de Jesus, porque não somos nós que escolhemos Jesus, é Ele quem nos escolhe. E nos escolhe, irmãos, para que humilhados diante dele, nos prostremos e digamos: Senhor, eu preciso de Ti. Me aceita, me inocente, me reconcilie, me dê vida eterna, para que eu viva para o Senhor. Vocês estão entendendo? Vamos continuar lendo. O primeiro a gente viu, foi Ele que nos escolheu. Segundo texto, Romanos capítulo 5, dos versos 8 até o 11. Romanos capítulo 5, versos de 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Tem uma palavra difícil de ser entendida, tem uma conotação jurídica, que é a palavra justificação. A gente reproduz isso muito facilmente na igreja, mas eu reconheço, é difícil de entender, de conseguir explicar o que é justificação. Eu vou tentar. Imagine que você estivesse sendo acusado de um crime. Você passa pelo processo, no final do processo, o juiz vem e dá uma sentença. E essa sentença é condenatória contra você, condenando você a 10 anos de prisão em regime fechado. Justificação é pegar essa sentença e rasgar essa sentença e tornar você, que era condenado, em uma pessoa justa ou inocente, por isso justificado. Deu para entender? Só que o exemplo não é bom. Sabe por que o exemplo não é bom? Porque a sentença é de 10 anos. A minha e a sua sentença era condenação eterna. Era isso que havia contra mim e contra você, e é disso que Cristo nos livrou, nos justificando, rasgando a cédula, a sentença que era nós, nos tornando inocentes diante de Deus e nos reconciliando com o Pai. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versos agora 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14 dizem assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Preste bem atenção. O terceiro motivo pelo qual vale a pena viver por Jesus é porque Jesus nos escolheu, nos inocentou da culpa que era nossa, nos reconciliou com o Pai, redimindo as nossas vidas, nos tirando do império das trevas e nos colocando na maravilhosa luz de Deus. Só que não termina aí. Colossenses capítulo 2, também verso 13 e 14. Olha que texto bonito. E quando vocês estavam mortos, Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Preste bem atenção, verso 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ai, irmãos, eu espero que dentro de você esteja fazendo no mínimo assim: ufa, se não fosse Jesus. É o mínimo que quando a gente lê esse texto a gente pode fazer. Ufa, se não fosse Jesus na minha vida eu estava perdido.
A não ser que você não acredite em nada do que eu estou lendo, e eu estou lendo a palavra de Deus, e isso é um direito seu. Se você não acredita na palavra de Deus, talvez seja essa a hora, porque você não precisa se comprometer. Agora, se você crê na palavra de Deus, não tem como não se comprometer, porque o que está escrito aqui é sobre ti, é sobre mim, é sobre nós. Ele nos escolheu, Ele trouxe você aqui, Ele te inocentou da culpa que era contra você, Ele rasgou a sentença condenatória que era contra mim e contra ti. Se não bastasse tudo isso, Ele nos deu vida eterna. Oh, glória, aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses 1, capítulo 2, quer dizer, estou em Colossenses, Filipenses, é tanto texto que eu já estou perdido. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura de homem. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora leia primeira carta de João, capítulo 5, verso 11 comigo. Diz assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Eu vou ler de novo porque eu quero que você preste atenção. Olha só: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam o quê? Que vocês têm a vida eterna. Você sabe o que João está dizendo para mim e para você? Se eu e você cremos em Jesus, nós temos vida eterna. Além de nos ter escolhido, além de nos ter inocentado, além de nos ter reconciliado com Deus, nos redimido, Ele nos deu vida eterna. É por isso que vale a pena viver por Cristo. Mas não acabou aí não. Vale a pena viver por Cristo, porque Cristo também é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, verso 18. Olha que texto bonito, irmãos. Ele, falando sobre Jesus, é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Nós somos salvos, irmãos, inocentados, redimidos, justificados por Cristo para a vida eterna. Mas enquanto essa vida eterna nos céus não chega, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e o cabeça desse corpo de Cristo, que é a igreja, é o próprio Cristo. Por isso é que não dá nem para ter Jesus sem igreja, nem igreja sem Jesus. E tem muita gente dizendo aí: não preciso de igreja para ter Jesus. Você não pode não precisar de templo, mas de igreja de Cristo você precisa. E se você precisa da igreja de Cristo e Ele é o cabeça, vale a pena viver por Ele. Bem, eu já te dei 4 razões. Qual é a primeira? Jesus é o Deus Criador. Segunda, tudo que existe é propriedade dele e para a glória dele. Terceiro, Jesus nos escolheu,
nos inocentou, nos redimiu para a vida eterna. A igreja a qual pertencemos antes da eternidade, o chefe, cabeça maior, é Jesus. E para finalizar, olhe para mim. Acredite, sozinho você não vai conseguir viver para Jesus. Você vai lutar contra o seu pecado, e uma hora você vai cair. E você vai dizer, mas eu não mereço a vida eterna. Não! Você não merece a vida eterna. Jesus te deu essa vida eterna pela graça. E creia, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Você não está sozinho, sozinha. Depois de tudo isso que a gente viu, Jesus diz para você e para mim, irmãos, eu vou cuidar de vocês. A boa obra que eu comecei quando eu peguei vocês lá como inimigos, como pessoas que ofendiam a Deus e transformei vocês, eu vou completar essa obra. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Olha que bonito, irmãos. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Olha como Paulo escreve: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 10 e 11. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos 10 e 11, nos diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Vale ou não vale a pena viver por Jesus? Eu espero, irmãos, que tudo quanto nós lemos da palavra de Deus, e de alguma maneira eu tentei explicar para você, que você guarde pelo menos um desses 5 pontos. Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe foi criado, é propriedade dele. Ele nos redimiu, nos inocentou, nos deu vida eterna. Ele é o cabeça da igreja e Ele, irmãos, irá completar a boa obra em nós. E aí eu te pergunto, vale ou não vale a pena viver por Jesus? Só que eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, para a gente terminar, na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20. Bem, eu te dei 5 razões pelas quais vale a pena viver por Jesus. Só que eu quero te dar uma dica do que é viver para Jesus. Salvo melhor juízo da versão que você está lendo, o texto diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, viver por Cristo é entender que a sua vida foi cravada na cruz e que você não tem mais os seus direitos. A sua vida, agora a sua vida é viver a vida de Cristo, para Cristo. Você foi comprado
comprado por Jesus, você foi inocentado por Jesus, você tem vida eterna com Jesus. Ou nós cravamos a nossa vida na cruz, morremos com Cristo para vivermos com Ele, clamando para que Ele complete essa obra em nós, ou nós não estamos vivendo para Cristo. Meia vida com Cristo não é vida com Cristo. Ainda que você esteja lutando contra os seus pecados, não confunda uma coisa com a outra. Você pode passar a vida inteira de coração lutando contra os seus pecados, como o apóstolo Paulo chega a dizer numa das cartas, esmurrando o próprio corpo, e poucas vezes até vencendo a luta. Mas Cristo conhece a sinceridade do seu coração e a honestidade da luta que você tem travado. Outra coisa é você, depois de ouvir tudo isso, dizer assim: não, eu amo Jesus, mas eu não estou nem aí. Pecado, eu não quero lutar. Tem dia que eu luto, tem dia que eu não luto. Eu não estou preocupado com Jesus. Não, irmãos, quando a gente ouve isso tudo, a nossa prioridade passa a ser Jesus, ainda que a gente não consiga de fato vencer as nossas lutas. Ele vai nos ajudar, Ele vai te ajudar nas suas lutas, mas creia, você precisa morrer para você mesmo, renascer para Cristo e viver para Ele, porque vale a pena viver para Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e diga alguma coisa para Jesus agora. E eu espero que você abra seu coração, que você se derrame diante de Deus do seu jeito e diga: Jesus, eu estou aqui e eu entendi o que a sua palavra diz, e eu quero o Senhor, porque antes de eu querer o Senhor, foi o Senhor quem me quis, foi o Senhor que me trouxe aqui. Eu quero viver para o Senhor, eu quero cravar minha vida na cruz, eu quero viver para a Tua glória, eu quero deixar o meu eu lá e passar a viver conforme a Tua palavra me diz. Vamos orar? Faça a sua oração também. Pai, muito obrigado por Jesus. O que seria de nós se não fosse Jesus, Pai? Onde nós estaríamos se não fosse Jesus? Obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, porque não depende de nós. Porque se dependesse de nós, Senhor, como seria? Senhor, muito obrigado por Jesus, o Deus Criador de todas as coisas. Muito obrigado por Jesus, proprietário de todas as coisas. Muito obrigado por Jesus que nos escolheu, nos inocentou, nos redimiu, nos amou, nos deu vida eterna. Muito obrigado por Jesus, o cabeça da igreja. Muito obrigado por Jesus que completa a boa obra que começou em cada um de nós. E é isso que eu quero te pedir. Aqueles que entraram aqui hoje com alguma dúvida, que o Senhor complete a boa obra no coração de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a olhar para a Tua palavra e desfrutar, como diz o nosso pastor Alex, degustar de quem é Jesus e de fato vivermos para Cristo, porque vale a pena viver por Jesus. Obrigado por essa igreja, obrigado por cada um que está aqui, obrigado por cada um que vai nos assistir, que de fato a Tua palavra faça transformação em nós e que o Teu Espírito gere vida para a glória de Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. O Álvaro vai vir aqui agora desligar o som. Obrigado a você que nos assistiu, obrigado pela paciência de vocês que estiveram aqui.